Será que o Diego Simeone vai ser demitido se o Atlético de Madrid não ganhar a Liga dos Campeões ou a Copa do Rei esse ano? E antes de falar disso, né, vamos falar um pouco da história do Diego Simeone, né? Imagina se aquela bola de Sérgio Ramos em 2011 não tivesse entrado no último minuto de jogo, né? O Atlético de Madrid seria campeão da Champions League e não teria nenhuma discussão em relação ao trabalho de Diego Simeone, né? Porque vez ou outra se fala que assim, ele deveria fazer um trabalho melhor e tudo mais. Mas imagina, se ele ganha do Real Madrid, por causa de segundos, né? Ele não ganhou do Real Madrid e não foi campeão da Liga dos Campeões. E aí tudo mudou, né? A Liga dos Campeões ainda é um título que se espera, né, pela torcida do Atlético de Madrid, se espera, de maneira geral, do técnico mais bem pago do mundo, que é o Diego Simeone. E, enfim, a maior conquista, né, do Atlético de Madrid, na minha opinião, foi ter conseguido se consolidar em terceiro lugar na questão dos principais times da Espanha. Porque imagina, se não fosse o Diego Simeone, o Atlético seria como o Valência. Muita gente não sabe, né, mas assim, o Atlético de Madrid, antes de Diego Simeone, era um time muito comum, pô. Caiu de divisão, né, foi jogar a segunda divisão da La Liga, enfim. Então, Diego Simeone mudou a história do clube. É um dos treinadores, é o treinador mais importante da história do clube e é um dos melhores treinadores, né, da atualidade. Claro que a gente não sabe como seria o Diego Simeone em outros clubes, né? Não sei como seria ele treinando o Chelsea ou treinando times que assim demandariam outras estratégias dele, né? Porque realmente o cargo dele no Atlético de Madrid parece que é um cargo intocável e dá a impressão que ele vai ficar mais 10 anos no cargo, né? Mas eu não tenho dúvidas que o Diego Simeone fez e faz um brilhante trabalho no Atlético de Madrid. A gente não sabe como seria com outro técnico, né, claro, mas disputar com Barcelona e Real Madrid, que são os dois maiores clubes da história, né? O Real Madrid é o primeiro indiscutivelmente e o Barcelona é o segundo de forma discutível, né? A gente pode dizer que o Bayern de Munique ou o Milan entre aí na disputa, mas assim, para mim é o Barcelona. Então, só do fato do Atlético de Madrid ter conquistado 2 títulos da La Liga e ter chegado em 2 finais da Liga dos Campeões e ter conquistado aí, né, alguns outros títulos, né, Europa League e Copa do Rei, isso já faz, né, de Simeone realmente merecedor de ser o técnico mais bem pago do mundo, digamos assim. Não vou dizer merecedor em questões econômicas aí, porque a gente sabe que o futebol paga muito, né, mas enfim. Eu não vou discutir essa questão assim agora para esse vídeo, mas eu gostaria de dizer que realmente o Diego Simeone faz um trabalho fantástico no Atlético de Madrid e acho muito difícil ele ser demitido, independentemente do que aconteça nessa temporada. Se ele perder a Liga dos Campeões, que eu acho que provavelmente vai acontecer, né, vai ser eliminado ou pelo Barcelona ou em outras fases na semifinal, eu não sei. E se não ganhar a Copa do Rei, que eu não sei, né, acho que tem boas chances de ganhar a Copa do Rei, né, já que foi muito bem na semifinal. E é a última temporada do Griezmann, né? Então acho que eles vão com tudo aí para tentar ganhar a Copa do Rei. Mas, na minha opinião, o Atlético de Madrid tem a obrigação de ganhar uma Champions League, não necessariamente dessa temporada, mas tem a obrigação de ganhar sob o comando de Diego Simeone. Eu acho que é por questão histórica, porque aquele título que o Atlético de Madrid perdeu para o Real Madrid é algo que, assim, até hoje eu lembro, né? Eu que sou um amante de futebol, até hoje eu lembro e fico pensando que tudo teria sido diferente se o Atlético de Madrid tivesse ganho. O Real Madrid não teria ganho, né, a Champions, que não ganhava há muito tempo. E talvez o Real Madrid não seria o que é hoje, né, a potência maior que é hoje. Então, assim, muita coisa aconteceu porque o Atlético de Madrid não ganhou aquele jogo, porque Sérgio Ramos fez aquele gol de cabeça. E eu acho que o Atlético de Madrid merece um título de Champions League, porque, enfim, esse trabalho de Simeone, né, essa mudança de patamar do clube, eu acho que é uma coisa que aconteceu poucas vezes no futebol, né? E eu acho que Diego Simeone está para o Atlético de Madrid, assim como Alex Ferguson está para o Manchester United. Então eu não posso prever o futuro, né? Não dá para dizer com certeza, com clareza, o que é que vai acontecer, porque eu não sou vidente. Mas eu acho que pode acontecer. Eu acho que talvez, nos próximos 10 anos, que talvez seja o tempo que o Diego Simeone vai ficar no Atlético de Madrid, talvez aconteça de uma temporada que
outros times estejam muito mal e não tenham um claro favorito, o Atlético de Madrid chegue na final e consiga ganhar um título. Eu acho que isso pode acontecer. E isso vai coroar, né? Aí o Diego Simeone vai poder receber, né, já merece uma estátua do clube, mas aí ele vai poder receber, não sei, uma estátua de ouro, né, no Atlético de Madrid. Então acho que não existe possibilidade do Diego Simeone ser demitido do clube, ele vai ficar por mais várias temporadas, independentemente do que aconteça. Até se ele não se classificar para a Champions League, eu acho que ele fica em outras temporadas, porque ele já tem essa bagagem e as pessoas no clube acreditam nele. Talvez até um sucessor para o cargo dele seja o Felipe Luiz, né? Que foi demitido de forma absurda, injustamente no Flamengo. E que isso aí seria tema para outro vídeo, né? Mas, enfim. Acho que o trabalho do Diego Simeone realmente é de altos e baixos, mas eu acho que todos os trabalhos são de altos e baixos. Ele não pode se comparar, né, com o Guardiola da vida, por exemplo, né? Que o Guardiola, se você for olhar todas as temporadas do Manchester City, por exemplo, ou do Barcelona, você vai ver que todas são boas temporadas, né? Com alguma outra exceção, assim, mas quase sempre o time estava lutando por títulos. Salvo uma outra exceção aí, né? Mas assim, são temporadas que você vê a evolução, você vê que o time, enfim. Mas aí são comparações também diferentes, não dá para comparar o patamar do Diego Simeone com o de Guardiola, né? O Guardiola, na minha opinião, é um dos melhores técnicos da história, se não o melhor técnico da história. Acho que ele e o Alex Ferguson estão aí nessa disputa, sabe? E eu, como amante do futebol, gostaria muito de ver o Atlético de Madrid ganhando uma Liga dos Campeões. Torci muito para o Atlético de Madrid contra o Real Madrid. Desculpa aí para os fãs do Real Madrid, que eu estou dizendo isso, mas eu torci. Queria que o Atlético de Madrid ganhasse, mas não foi possível. Né? Nas 2 vezes que chegou na final, não foi possível. O futebol é assim, é massa por isso. E eu queria que o Atlético de Madrid realmente ganhasse uma Champions, porque realmente eu acho que seria ótimo para a história do futebol. Eu acho que o futebol olharia para essa situação e pensaria, cara, isso aconteceu. Isso seria muito grande para o futebol. Mas enfim, acho que não vai ser nessa temporada. Acho que o Barcelona vai varrer o Atlético de Madrid. Acho que o Atlético de Madrid não tem chance, né, nessa temporada, pelo que eu vejo, assim, eu não vejo muita chance do Atlético de Madrid. E acho que o Griezmann, a única chance que ele tem de terminar a carreira no Atlético de Madrid é ganhar a Copa do Rei mesmo. Que pode acabar acontecendo, né? Mas ganhando a Champions League, não. E o que vai ser uma decepção, na minha opinião, porque o Griezmann sair do Atlético de Madrid sem ganhar pelo menos um campeonato espanhol foi uma coisa absurda. Quando ele saiu do Atlético de Madrid para o Barcelona, o Luis Suárez ganhou, foi contratado, né, para o Atlético de Madrid, e o Luis Suárez ganhou um título com o Atlético de Madrid. Então, assim, o Griezmann é um cara realmente muito azarado. Ele já ganhou a Copa do Mundo, né, mas, enfim, perdeu uma Eurocopa aí em casa, aquela para Portugal, e perdeu essa chance perdeu uma final também, né, de Champions League com o Real Madrid. Na final, lá quando ele jogou para o Atlético de Madrid, que ele perdeu um pênalti. E perdeu também, né, a temporada que ele saiu do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid foi campeão. Ele foi para o Barcelona e o Atlético de Madrid ganhou o Campeonato Espanhol em cima do Barcelona, né? Então é isso, eu acho que o futebol ele é bom por isso, né? São várias histórias para se contar. E já esperando aí, né, a Champions League que vai acontecer nos próximos dias, eu acho que o Atlético de Madrid não tem chance realmente contra o Barcelona, mas vamos ver o que acontece, né? A gente nunca sabe, talvez o Atlético de Madrid avance aí para a semifinal. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso. Deixa um comentário aqui embaixo. Diz aí o que é que você acha em relação ao trabalho do Diego Simeone. Diz aí o que é que você acha que vai acontecer na Champions League também, tá? E o que é que você vê do futebol espanhol também? O que é que você acha? Se o Barcelona vai ganhar o título? Provavelmente sim, também acho, né? A La Liga está quase decidida. Mas eu quero que você deixe algum comentário sobre o futebol espanhol, sobre o Atlético de Madrid, beleza? E não se esquece também de se inscrever no meu canal do YouTube, beleza? Vamos lá, valeu!